Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, em teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como cristão, como é que você mantém o primeiro amor? Você mantém o primeiro amor na tua comunhão com Jesus. A coisa mais importante para manter o teu primeiro amor não é só o que você vai fazer para Jesus, mas é a tua comunhão pessoal com Ele. É isso que vai manter o teu primeiro amor. É muito fácil a gente perder no nosso dia a dia a nossa comunhão pessoal. Por quê? Porque é tanta coisa para fazer a gente perder a nossa comunhão pessoal. Tanta coisa no nosso dia a dia. Chega certo dia, nós temos que pagar o mortgage ou o aluguel, tem que pagar seguro, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer mais o quê? Aí você fica doente, vai para o hospital, aí lá vem a conta, e assim vai. Então centenas de coisas para apagarem o nosso primeiro amor. Muito fácil apagar o primeiro amor. Então quando a gente de repente percebe, a gente está só naquelas coisas que a gente aprendeu e que já estão fazendo parte da nossa vida. Mas a gente não tem uma coisa que fazia parte antes: a comunhão pessoal, a intimidade com Deus. Você vai orar, a tua oração é mecânica, você vai ler a palavra, você lê mecanicamente, parece que o Espírito Santo não está te inspirando. Então a gente começa a viver uma vida cristã religiosa e não uma vida cristã centralizada na comunhão, no nosso relacionamento com Jesus. A gente começa a viver uma vida cristã sem o Jesus do cristianismo. É muito fácil fazer isso. Então é interessante que a gente olha e a gente espera ver, a gente vê o que Deus diz para nós, que somos em termos cristãos, mas a gente não vê isso acontecendo na verdade. Veja, por exemplo, anotei algumas coisas aqui. O cristianismo devia ser uma coisa vibrante, vitoriosa. A primeira coisa que a Bíblia fala é que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:3. Você foi liberto do império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, você se tornou cristão por um transporte. Você foi transportado de um lugar, de um reino para outro. Você não é mais do reino desse mundo. Você é do reino de Deus. Você agora é parte do reino de Deus. Você é cidadão do reino de Deus. E aí a Bíblia segue afirmando. Depois afirma que nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Tua vida está oculta com Cristo em Deus. O Colossenses 3 diz assim, que a nossa vida está escondida em Cristo com Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as obras que ele preparou de antemão para que andássemos nela. Por que a igreja de Éfeso
Se você lê e não presta atenção, você diz, ah, essa é a igreja. E se você é um pastor como eu, você diz, como eu gostaria de ser pastor dessa igreja. A primeira coisa que a palavra de Deus está dizendo é que você abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. E Jesus diz assim, eu conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Então era gente que trabalhava, era gente perseverante. Não era gente que começava e não conseguia dar 5 passos. Não era gente que ficava esperando as coisas acontecer. Era gente que trabalhava. Era gente operosa. Não era só fé sem obras. Era gente que tinha fé com obras. Então essa é a primeira característica da igreja. Que o próprio Jesus Cristo diz. Ele diz mais, também que você não pode suportar os homens maus. Veja que igreja tremenda. Quando chegava alguém, não tinha nada a ver com Deus, não conseguiam suportar. Não tinha lugar no meio deles. Não tinha lugar no meio deles. Eles eram criteriosos nas coisas de Deus. Agora olha só outra coisa interessante. Pusesses à prova os apóstolos e os achasses mentirosos. Chegava alguém na igreja, ai, eu sou apóstolo. E aí, ok, vamos ver se é apóstolo. Testava e achava que era mentiroso. Então não era uma igreja que engolia tudo que é tipo de doutrina. Era uma igreja extremamente seletiva. Sabia o que era ser apóstolo e sabia como era que um apóstolo iria se mover. Essa era uma característica da igreja de Éfeso. E outra coisa que diz aí também, interessante. Perseverante, suportava provas sem esmorecer. Agora, para pensar só nesse ponto. Suportava provas sem esmorecer. Às vezes vem uma provazinha pequena e a gente já esmorece. Qualquer provazinha. Nem é uma prova tão grande, a gente já esmorece. Mas essa igreja suportava provas sem esmorecer. Então olha só, parece uma igreja brilhante. Eu estava lendo isso aqui, estudando e pensava assim, puxa vida, né? Que tal se a ICC fosse assim? Com todas essas características aqui. Mas ainda tinha um problema. Mas veja só, doutrinariamente saudável, caráter irrepreensível. Tinha um caráter irrepreensível. E era doutrinariamente saudável. É o que está escrito aqui. É palavra pura. Isso está escrito aqui no texto. Agora olha só. Porém, eles tinham um problema. Eles abandonaram o primeiro amor. E o que significa abandonar o primeiro amor? Perdeu aquele fervor. Perdeu aquele fervor. Já quando ora, não há mais quebrantamento. Já quando ora, já não ouve mais a Deus. Já quando lê a palavra, já é uma letra morta sendo lida. Perdeu o primeiro amor. Então, veja só que coisa tremenda. Tinha tudo, mas perdeu o primeiro amor. Então, o que quer dizer? Que uma vida cristã vibrante flui do amor a Jesus. Não flui de todas essas características que nós vemos aqui. Pode ter um caráter tremendo, mas não ter comunhão com Deus. Eu, quando cheguei nessa nação aqui, eu fiquei impressionadíssimo. Lá em Chicago, quando eu descobri que eu tinha um vizinho que eu achava excelente cristão, um tremendo cristão. Depois de 3 anos vivendo lá, na frente dele, daí, de repente eu descubro que é ateu. Eu falei, ué, mas tem alguma coisa aqui que não está fechando. E o que é que não estava fechando? Tinha toda, vamos dizer assim, a cultura cristã, mas faltava o Cristo do cristianismo. Então é possível acontecer isso. É possível a gente perder o primeiro amor. E a gente ficar nas coisas que são partes do caráter cristão. Não me entenda mal, não estou dizendo que isso está errado, ter o caráter cristão. Devemos ter.
precisamos ter, temos que ter o caráter cristão. Não entenda mal, mas o caráter cristão não te faz um cristão. O que te faz um cristão é a pessoa de Jesus Cristo vivendo a vida dele em você. É isso que quer dizer ser cristão. Está lá em Gálatas. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. O que é um cristão? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Um cristão é aquilo que Jesus vive a vida dele em você. E o viver que agora tenho nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Estão entendendo? Então, é uma coisa séria. Né? Então, você não pode botar a coisa principal como se fosse secundária. Você não pode tentar ensinar as coisas cristãs para alguém que ainda não é cristão. Então, é impressionante porque essa igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Não tinha mais aquela vida cristã vibrante fluindo do amor de Jesus. Veja lá. Uma vida cristã não é uma coisa que você faz por obrigação. Não é uma coisa que você vive por hábito. Não é uma atividade ministerial. Aí que a coisa pega, né? Eu vou ser honesto com vocês. Eu estou falando da minha raça, da minha classe pastoral. O que tem de pastor que não tem nada a ver com Jesus. Ok? Aprendeu a Bíblia, sabe falar bem, explicar bem, mas olha na vida, não vê Jesus. Então quer fazer um teste com você mesmo? Como é que você está no cristianismo? Se olhar em você, ver Jesus, ok. Você não perdeu o primeiro amor. Jesus é o que mais aparece em você. Agora, se olhar para você e ver uma vida certinha, ver uma vida fazendo as coisas direito, tudo isso não quer dizer muita coisa. Porque veja bem, no capítulo 7 de Mateus, Jesus começa a falar lá, vós sois o sal da terra, vós sois... E vai falar, capítulo 5, 6, quando ele chega no 7, lá pelo fim, ele começa a dizer, muitos naquele dia vão vir a mim e vão dizer, Senhor, no teu nome nós curamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não é o que você faz por Jesus. É como você vive com Jesus. Ou é como Jesus vive em você. Esse que é o negócio. Você tem que primeiro nascer de novo. Aí você começa a ver o reino dos céus. Aí depois que você começa a ver o reino dos céus, você entra no reino dos céus. Mas se alguém não nascer de novo, não vê e nem entra no reino dos céus. Aí a Bíblia nos diz que Jesus dá 3 conselhos para eles. Eu gostaria de falar sobre esses 3 conselhos. Primeiro, versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Quer dizer, para avaliar como é que foi o teu começo. Como você começou, como é que era. A tua paixão por Jesus. Como é que era? Eu lendo isso aí, eu me lembrei do meu tempo que estava começando, porque eu era à toa, né? E aí eu conhecia Jesus. Então, foi uma coisa tremenda na minha vida. E eu tinha um amigo meu que era cristão, ia na igreja, e eu ia na igreja por causa da Nice, né? Porque estava apaixonado. E aí ele começou a me discipular. E ele tinha sido ex-viciado e não conseguia dormir à noite. Então o que ele fazia comigo? Me levava lá para os banhados para caçar rã. Com um arpão assim, pum, caçar rã. À noite, de madrugada, com a lanterna, caçando rã. E ele me evangelizando. E me evangelizando. Eu lembro que naquele tempo, pelo menos 3 vezes por semana, a gente tinha vigília de oração. A noite toda. 3 vezes por semana.
que eu acordava de manhã, antes de sair, eu enchia o bolso assim de folhetinho, e eu saía dizendo: Senhor, aqui está a tua palavra, eu vou entregar para alguém. Senhor, me dirige para entregar essa palavra, porque eu não quero dar essa palavra para alguém e a pessoa jogar no chão, e daí ser pisoteado a tua palavra. Então me dirige. Então eu saí assim, e tive cada experiência fenomenal nisso. Eu começava a orar e comigo. Eu tinha alguma dúvida, e naquele tempo, né? Eu não faço mais, não se deve fazer isso, mas eu abria a Bíblia e botava o dedo assim, e estava lá a resposta. Pura misericórdia. Mas o que acontecia? Sede, vontade de comunhão, vontade de relacionamento, leitura da palavra. Eu lembro que eu ganhei uma Bíblia, quando eu me converti. Eu cheguei para a mãe e perguntei assim: mãe, tem uma Bíblia aí? Eu era bem perdidão. Nossa, terrivelmente perdido. A mãe olhou para mim e disse: Bíblia? Assustou, né? O que esse cara quer com Bíblia? Eu falei: é uma Bíblia, mãe. A senhora sabe que eu gosto de ler, eu leio qualquer coisa, mas eu nunca li a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, porque eu estava indo na casa da Nice, e era Bíblia para lá, Bíblia para cá, e eu não sabia nada. Não, mas eu queria participar. E às vezes eu tentava participar e só dizia bobagem, claro, né? Não sabia nada. E aí o meu sogro, que era pastor, dizia: não, veja o que o São João diz aqui. Aí ele me deixava eu lutando com São João, com São Pedro, e saía de lado e dizia: eles disseram isso aí, ó, não sou eu que estou dizendo não. Eu falei: vou mostrar para esse camarada como é que é. Peguei a Bíblia, era uma bem grossa, que eu sei, praticamente eu aprendi nessa Bíblia. Uma Bíblia da Ave Maria, bem grossona, se derrubasse no pé, quebrava o dedão, de tão pesado. Eu comecei a ler. Em 15, 20 dias eu tinha lido o Novo Testamento inteiro. Aí voltei lendo de novo. Aí voltei com uma caneta anotando. Chegou um tempo que não tinha mais aonde fazer anotação naquela Bíblia. E aí começava a falar as coisas e eu sabia que estava lá. Entende? E aí eu cheguei no ponto que eu morresse, eu ia para o inferno. Claramente. Tinha entendido bem o Evangelho. Mas eu tinha um problema. A mulherada. Esse era o meu problema. Aí o que acontecia? Eu entregava a vida para Jesus, pegava de volta. Entregava para Jesus, pegava de volta. Um dia eu estava voltando lá na casa do teu pai. Lá no Pinhão. Na minha Brasília branca, não sei se você lembra. Eu tinha uma Brasília branca, estava cortando madeira lá na fazenda que eles tinham. E estava doido para vir para a cidade. Só andava em alta velocidade. Eu tinha um fusquinha que eu bati mais de 50 vezes. Cada acidente mais feio que o outro. E naquele dia eu estava numa estrada de terra, andando tudo que eu podia na minha Brasília. E aí eu cheguei no lugar que a patroa tinha patrulhando a estrada, era de terra. Me parou, que era sábado, né? Aí eu, quando cheguei ali, estava tudo solto. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, uma memória clara. Eu reduzi, era 4 marchas, pus uma terceira, foi... A Brasília saiu de lado, bateu numa pedra, eu não me lembro mais. Quando eu volto a me lembrar, eu estou caindo, e eu estou caindo fora do carro, e o carro passando por cima de mim. Caiu lá embaixo, o motor é na traseira, na da Brasília, fechou assim. Se eu tivesse dentro, tinha sobrado nada. Enquanto eu caía, Deus falou comigo. Falou: olha, te dei um monte de chance. Você não vai morrer hoje, porque eu tenho um plano para você. Naquele dia eu disse: Jesus, eu te entrego a minha vida para nunca mais pegar de volta. Nunca mais peguei de volta. Faz mais de 50 anos. Nunca mais. Então o que acontece? Quando aparece o primeiro amor, você tem que se lembrar de onde caiu. Está escrito aí, ó, lembra-te de onde caíste.
Então, eu, quando penso nessas coisas, tudo que Deus fez, tudo aquilo que fez, a misericórdia de Deus, quantas vezes me salvou de acidente, tudo, eu falo, Senhor, não tem outro jeito. Eu te pertenço. O Senhor é o meu dono. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero que os últimos dias, sabe minha oração hoje? Estou com 72. Minha oração é essa. Senhor, eu quero que meus últimos dias sejam melhores que os primeiros. Meus últimos dias eu quero que sejam melhores que os primeiros. Mais leitura da palavra, mais oração, mais contemplação, tirar tempo para orar, para ler, para ouvir a Deus, né? Para estudar a palavra. Ok? Essa é a minha oração. Eu quero ainda ir em países que eu não fui. Tem alguns que eu quero ir. Gente, lembra-te de onde caíste. Perdeu o primeiro amor? Não tem problema. Abandonou o primeiro amor, mas você pode voltar nele. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Quando o amor por Jesus diminui, a vitalidade desaparece. O amor por Jesus é medido pela tua intimidade com Ele. Presta atenção. O amor por Jesus é medido pela tua intimidade com Ele. Não tem nenhuma intimidade, está com problema. Não tem intimidade, está com problema. Está andando na carne. Perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Veja bem. Primeiro é, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrepende-te. Você pode servir sem amor. Você pode manter o caráter sem amor. Você pode manter a fidelidade doutrinária sem amor. Você pode manter tudo isso sem amor. Isso é o que eu costumo chamar de religião. É uma coisa que não tem o amor presente. Não tem o amor presente. Está fazendo, você sabe que tem que fazer, deve fazer, mas está fazendo sem que venha do amor. Se você ler o 1 Coríntios 13, você pode fazer qualquer coisa, mas se não tiver amor, você não é nada. Nada. Amor. Então, vida cristã. Viver o primeiro amor. Você não pode deixar se apagar. Terceira coisa. Volta à prática das primeiras obras. A vida cristã flui da intimidade com Jesus. Vida cristã flui da contínua dependência. Está escrito aqui. Eu passei a semana inteira, começando na segunda-feira, a escrever. Não era essa palavra que eu ia pregar. Eu escrevi, fiz a introdução. Eu queria sobre o fundamento. Hoje, que tinha na minha cabeça. Não veio a palavra. Eu disse, já sei o que está acontecendo comigo. Eu normalmente sei. Não é essa palavra. Parei tudo, fui orar. Aí, sexta-feira vim para cá, fiquei o dia inteiro aqui. Nada da palavra. Nada. Um texto, estudo. E pronto. Mas nada da palavra. Aí, quando chegou ontem, nós viemos aqui para fazer um backflow, aí um buraco lá por causa de um requerimento da cidade. E estamos lá, trabalhando, de repente Deus disse assim, gente, o que você precisa falar é do primeiro amor. É isso tudo que você viu acontecendo e que você vê acontecendo, e é isso tudo que precisa ser consertado. Perderam o primeiro amor. Está fazendo as coisas no ponto morto. Está fazendo as coisas porque aprendeu. Porque virou costume. Porque virou um hábito. Não está vindo lá de dentro, do teu espírito. Falei, ok, Senhor, vamos. Aí, enquanto o pessoal fazia um buraco lá,
15 minutos o estudo inteiro. E olha que eu já tinha lido isso muitas vezes na minha vida, mas nunca assim com a clareza como Deus falou comigo. Sabe o que isso quer dizer? Dependência. Então, lembra-te de onde caíste. Você não pode perder a dependência. Você tem que voltar a continuamente depender, cada dia depender. Levanta pela manhã, Senhor, quero depender de Ti para esse dia. Viver na dependência. Viver na dependência. Eu tive uma experiência tremenda lá na Indonésia. Estava um dia naquelas montanhas lá. Tinha um lugar que a gente tinha que descer do carro, porque o carrinho não subia com a gente. E era tão íngreme a coisa, que a gente tinha que ir assim, meio gatinhando, porque senão caía para trás. O negócio era tão íngreme. Não sei onde que tivemos, sei que quando nós chegamos de volta, fomos orar para despedir, né? Aí eu peguei na mão da irmã, bulei ali, estava ardendo em febre. Olhei no reloginho aqui, 42 graus de febre, incendiando de febre. Aí eu disse, isso é uma batalha espiritual. Faz esse negócio. Cheguei no hotel, 9 horas, chegamos no hotel, comecei a orar, 9 horas. Senhor, eu não vim aqui para ficar deitado numa cama de hotel. Senhor, eu vim aqui para conhecer o povo, para falar com o povo, para orar pelo povo. E o que aconteceu? 9, 10, nada. 11, nada. 12, nada. 1, nada. 2, nada. Quando bateu 3 horas, fez assim, tum! 37. Desapareceu completamente tudo. No dia seguinte eu estava lá. A gente foi tomar café pela manhã numa cafeteria pertinho do hotel. Todo dia a gente tomava café lá. E tudo bem. Então sabe o que isso quer dizer? Uma vida que vem de dentro para fora. A vida de Jesus que está em você é uma vida que te cura. É uma vida que te dá entendimento. Se você não perdeu o primeiro amor. Se não perdeu o primeiro amor. Se não fica andando na carne, fazendo as coisas na carne e fica cada vez pior. Vida cristã flui da contínua permanência em Jesus. A sua videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim não produz fruto, corta. Quem sabe de videira, quem sabe de parreira, sabe que a parreira tem um negócio chamado galho ladrão. É um galho que não vai produzir fruto nenhum. Então, quando vai podar a parreira, quem entende de parreira sabe o qual que tem que cortar. Vai cortar todos os galhos ladrões. Para que os outros recebam a seiva, recebam o poder e possam produzir fruto. É isso que o João 15 diz. Se você estiver em mim, o Pai vai limpar você para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Então é a permanência em Jesus. Permanecer. Cada dia. Não, eu sou cristão. Ok, tudo bem. Domingo, vamos na igreja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Outra semana, vamos fazer isso. Não, a permanência em Jesus. Todos os dias, no teu trabalho, nas tuas amizades, no que você faz, nas decisões que você toma. E terminando, não podemos substituir a devoção por religião. Devoção é você admirar. Ter uma devoção é admirar. É estar em, como diz assim, em ó. Maravilha. Não podemos substituir devoção por religião. Famosa menorá que os judeus têm. É um candelabro que tem 7 velas e a Bíblia diz que aquilo é um símbolo da igreja. O óleo é um símbolo do Espírito Santo que produz a vida de Jesus em mim.
que é a luz. Porque o óleo é chupado pelo aquele candeeirozinho, vem e produz a luz. E a luz do candelabro nunca podia apagar no santuário de Deus. Nunca podia estar apagado. Ok? Então Jesus é o que anda no meio. Jesus anda com você, anda no meio. Você é a igreja. Nós aqui coletivamente somos a igreja. Então Jesus anda no meio do candeeiro. A igreja de Éfeso tinha se tornado religiosa. Conhecia a teologia, conhecia a doutrina, podia citar as escrituras, podia pegar as pessoas que diziam que eram, mas não eram, e descobrir que não eram. Mas ainda mesmo, dessa maneira, era espiritualmente fria. Estava a ponto de ser movida do seu lugar. Arrepende-te, porque senão eu venho e vou mover o teu candeeiro. Sabe o que é mover o candeeiro? É tirar da presença. Gostaria de ser tirado da presença? Se perdeu o primeiro amor, está no ponto para ser tirado da presença. Não podemos perder a presença. Podemos perder qualquer coisa, menos a presença. Amém? Então eu fiz aqui uma conclusão. A falta de uma vida cristã vibrante não é a falta do poder do Evangelho. Não é a falta do poder do Espírito Santo. Não é a falta de Jesus ser suficiente. É a falta da presença do primeiro amor. Se você voltar ao seu primeiro amor, a sua vida vai ser vibrante. Quando você chegar no trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tudo bem, meu irmão? Há alguma coisa diferente em você. Quando você fizer decisão, você vai fazer decisão que às vezes o mundo vai dizer: mas que decisão boba é essa? Mas era a decisão de Deus. Era a decisão de Deus. Você vai fazer decisões que às vezes você perde. Mas era a decisão de Deus. Porque Jesus fez decisão que ele perdeu. Aliás, ele fez a maior decisão que ele perdeu tudo. A vida dele. E foi a decisão mais correta que ele fez. Então eu quero terminar fazendo uma perguntinha para vocês. 2 perguntinhas. O primeiro amor ainda está presente na minha vida? Qual a tua resposta para isso? O primeiro amor está presente na tua vida? Veja, não estou falando de religião. Estou falando de igreja. Estou falando da pessoa de Jesus. O primeiro amor por Jesus. Aquela paixão por Jesus. Como quando você conheceu. Ainda está presente? Segunda coisa que eu quero perguntar para você. Quais atitudes que eu vou tomar para voltar ou para permanecer no primeiro amor? Se você está no primeiro amor, o que você vai continuar fazendo para permanecer? Se não está, que atitude você vai tomar para estar no primeiro amor? Porque se você estiver no primeiro amor, você está com tudo. Senão você pode ser crente de caráter e tudo, mas sem a presença, sem o relacionamento. E isso está te colocando numa posição de poder ser afastado fora de onde Jesus está, porque ele anda no meio dos candeeiros. E ele diz: toma cuidado, porque senão eu o afasto. Eu não vou andar aonde você está andando. Quer dizer, é terrível andar sem Jesus.